Pronealimentos.com. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, a base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 971 37 77 95. 971 37 77 95. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora, Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte, Balançando a Rede. Começa agora mais uma jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Opinião, informação com muita emoção. Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Marcelo Corsato. Tudo bem aí? Boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? É o hábito. Boa tarde para você que está ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. Equipe Nota 10 de Esportes para mais uma jornada esportiva. Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Hoje feriadão, 7 de setembro. A bola rola para CRB e Guarani. Guarani e CRB. Sequência do Campeonato Brasileiro Série B. É a 26ª rodada. Abertura desta rodada. Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 de Esportes no ar. Para Prone Alimentos. Acesse pronealimentos.com.br. Corujão Autopeças no Padre Anchieta. Restaurante Pizza do Dadá. Acesse pizzadodadá.com.br. DD Autopeças em Paulínia, no Jardim Calegares. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Vamos juntos no microfone da Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar, equipe Nota 10 do comando. A narração de Carlos Corsato, comentários hoje de Wagner Ferreira, estreando oficialmente como integrante aqui da equipe Nota 10. As reportagens do Washington Melo. Vamos juntos, lembrando que o Giovanni Paiola comanda o Futebol Interior TV, as redes sociais, o Facebook, a direção geral da Rádio Futebol Interior e do portal Futebol Interior, do Arthur Eugênio e também do Elcio Paiola. Daqui a pouquinho, em 4 da tarde, 26ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Todas as emoções deste jogão de bola envolvendo o Galo da Pajuçara encarando a equipe do Guarani. Bom, vamos com as primeiras informações. Tempo quente
em Maceió. E as primeiras informações de CRB e Guarani. Guarani e CRB vem com o repórter da Rádio Futebol Interior, o Washington Melo. Fala, Melo, boa noite, boa tarde. Pois é, Marcelo Cossato, boa tarde, né? Aliás, tá o difícil, sol hein? está brilhando, hein? Sem nenhuma nuvem no céu em Campinas. O mesmo acontece em Maceió. A temperatura lá na capital alagoana, hein? Neste momento, 27 graus, né? Não tá tão calor assim, mas, né? Os jogadores do Guarani, menos aí de 72 horas, né? Após o jogo da última terça-feira contra a equipe do Goiás, já estará em campo novamente e por isso o técnico Humberto Loser fazendo aí algumas alterações na equipe. No total são 4 alterações em relação ao time que perdeu para o Goiás. O Bugre, que não vence há 3 jogos, empates com a Ponte Preta e o Criciúma e derrota para o Goiás. Com isso o Guarani acabou caindo para a 7ª posição com 37 pontos. E se quiser continuar ainda sonhando, né, com a possibilidade do acesso, né, tem que ganhar hoje da equipe do CRB, até mesmo para compensar, né, a derrota para o Goiás na última terça-feira, né? O técnico Humberto Loser, portanto, promovendo aí mudanças. O Guarani, que hoje jogará todo de branco. O Edson Silva entra na zaga no lugar do Fabrício Carioca, vetado pelo departamento médico, nem viajou com a delegação. No meio-campo, Fabrício Bigode também pinta como novidade no lugar do Bruno Xavier, que fica como opção no banco de reservas. O Longini, desgastado fisicamente, também fica no banco. Rondinelli entra no seu lugar. E a 4ª e última alteração, o Marcão, hein? Será o camisa 9, que o Bruno Mendes, também sentindo aí uma fadiga muscular, vai ficar apenas também como opção no banco de reservas. Portanto, o Guarani já definido, são 4 alterações, 4 novidades: Edson Silva, Fabrício Bigode, Rondinelli e o Marcão. As duas equipes já entrando no gramado no Rei Pelé, pelos lados do CRB, já rapidamente, né, com apenas 2 vitórias nas últimas 10 rodadas, né? O time vive um momento muito complicado nessa Série B, afinal a equipe briga para se afastar das últimas colocações. O time é o 15º colocado, com 28 pontos ganhos, o mesmo número de pontos que o Juventude, que abre a zona da degola. E para a partida de daqui a pouco, né, o técnico Doriva não poderá contar com o zagueiro Anderson Conceição, que cumpre suspensão. Wellington Carvalho está confirmado, fará sua estreia com a camisa do CRB na zaga. E a outra mudança será o retorno de Rafael Carioca à lateral esquerda. Tudo pronto! As duas equipes já na papeleta! Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior para CRB e Guarani. Guarani é o 7º, CRB é o 15º colocado. Bom, tem estreia na Rádio FI, fazendo parte da nossa equipe a partir de hoje oficialmente. Comentarista da Rádio FI, Wagner Ferreira. Produção, não tem vinheta ainda pro Wagner Ferreira, mas em breve vai ter, viu, produção? Em breve. Se quiser também eu posso fazer uma ao vivo aqui. Acho melhor não, né? Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Muito boa tarde, amigos do Futebol Interior. Olha, um jogo interessante, né? Um confronto de opostos, só que o Guarani pretende ainda, tem chance de conseguir a sua vaga no G4. E o time do CRB é brigando desesperadamente para fugir das últimas colocações. Eu acho que esse é o objetivo do CRB, é permanecer na Série B. O Guarani ainda tem chances, não diria matemática, mas chances claras de conseguir a sua vaga. Porque realmente tem pontuação para isso. Tem jogos interessantes na sequência, né? Joga hoje com o CRB, depois tem 2 jogos em seguida dentro de casa, com amplas possibilidades de vencer e entrar definitivamente no G4. Com relação às alterações anunciadas aqui pelo trepidante Washington Melo, eu acho que o Loser acerta na mosca, porque em 3 jogos que o Guarani não balança as redes do adversário, ele mexe justamente nesse ponto, mexe no meio campo, ali no setor de armação e mexe também no ataque. Eu acho que acertou o Loser. Infelizmente, na defesa ele não tem saída. A torcida do Guarani vai ter que engolir Edson Silva e continuar com o que tem, que é o lateral esquerdo, o Pará. De qualquer maneira, é um jogo interessante, onde o Guarani pode conquistar a vitória, não é nada de absurdo, em função da diferença de categoria entre as duas equipes. O time do CRB tem o Doriva como treinador. É bom lembrar que o Doriva foi justamente adversário do Loser no derby do primeiro turno. Um contra o outro ali, o Guarani acabou levando a pior e o Doriva, que naquela época estava assumindo a Ponte Preta, conseguiu levar a melhor.
Mas isso é um detalhe à parte. Com relação ao time do CRB, alguns caras conhecidos, né, como o goleiro João Carlos, que passou pela ponte, tem esse Diego Rosa também, que é muito conhecido, o Neto Baiano, que é muito rodado, enfim, um jogo interessante que nós vamos acompanhar tudo aqui no Futebol Interior. Beleza, então, tá aí o Wagner Ferreira com a gente nessa jornada esportiva para CRB e Guarani. Vamos fazer o seguinte, ficha técnica do jogo então, com o nosso Washington Melo, para você ligado aqui na Rádio FI. DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Futebol é com a equipe nota 10. O Washington Melo. Pra toda a galera ligada na Rádio FI, o Bugre já definido pelo técnico Humberto Louser. Agenor, goleiro número 1. Kevin na lateral direita tem a 2. Felipe Maia, zagueiro central número 3. Edson Silva na quarta zaga número 4. Pará, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, William Oliveira 5. Ricardinho 7, Fabrício Bigode 8, Rondinelli com a camisa de número 10. Na frente, Matheus Oliveira 11 e Marcão com a camisa de número 9. Repetindo o Bugre, Agenor, Kevin, Felipe Maia, Edson Silva e Pará. William Oliveira, Ricardinho, Fabrício Bigode, Rondinelli, Matheus Oliveira e Marcão no banco. Ao lado do técnico Humberto Louser, Oliveira, Felipe Rodrigues, Ferreira, Guilherme, Kaique, Bruno Xavier, Jefferson Nem, Longini e Bruno Mendes. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O CRB, João Carlos, goleiro número 1, Diogo Matheus, lateral direito, tem a 2. Everton Senna, zagueiro central, número 3. Wellington Carvalho na quarta zaga, 4. Rafael Carioca, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Claudinei 5, Iago 7, Luiz Otávio 8. Diego Rosa com a 10. Na frente, Neto Baiano 9. E o Williams com a camisa de número 11. Repetindo o CRB, João Carlos, Diogo Matheus, Everton Senna, Wellington Carvalho e Rafael Carioca, Claudinei, Iago, Luiz Otávio, Diego Rosa, Neto Baiano e Williams. Antes do banco de reservas do CRB, vamos ouvir o técnico Doriva, que vai falar sobre o jogo de daqui a pouco. A bola rolando no Rei Pelé para Guarani e CRB. Fala aí, ô Doriva, com o seu cabelo todo arrepiado. Acho que a necessidade, né? A gente sabe que a competição ela é muito difícil. O fato do jogo ser muito próximo, a gente precisou fazer algumas alterações por conta da saúde dos atletas, que não era 100%, e é um jogo muito competitivo, o horário é muito quente, então a gente optou por colocar uma equipe fresca dentro de campo. Ah, pois não, tá aí o técnico Doriva, que optou em colocar uma equipe fresca, né? Já o nosso comentarista, aliás, grande prazer em voltar a trabalhar ao lado dele novamente, o Wagner Ferreira, vai dizer o que é, né? Uma equipe fresca. Me ajuda aí, produção. Vamos agora ouvir o técnico Humberto Louser, que continua aí, né, com a sua camisa azul, que dá sorte nos jogos fora. Aliás, o Guarani ultimamente vem se dando bem em jogos fora de casa. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o retrospecto. Falando aqui, Humberto Louser. Tem nos incomodado, a gente tem criado nos nossos jogos, infelizmente não estão conseguindo esse último momento de concluir um gol, mas a gente tem passado a tranquilidade para os atletas, temos dando a ênfase nesse trabalho também de finalizações. Mas quanto ao jogo, um jogo que se desgaste muito perto um do outro, mas nós temos que se superar, um momento que a competição te exige isso, a equipe está bem equilibrada, bem preparada, os atletas que estão entrando trabalham da mesma maneira também, então esperamos que a gente possa manter o nosso padrão de jogo, marcar bem o adversário, que tem um jogo de velocidade, um arremate de média e longa distância, neutralizar essas ações deles, e quando tiver a posse de bola, não perder nosso ímpeto ofensivo para chegar ao gol adversário e sair daqui com a vitória. Ah, pois não, tá aí o técnico Humberto Louser, rapidamente, né, dando sequência à ficha técnica, o banco do CRB, Edson Ratinho, Renan, Marcelo Oliveira, Paulo César, Serginho, Leilson, Alípio, Renan, Elias e Rafael Costa. A bola já vai rolar, o trio de arbitragem,
de Goiás. Assistente 2, Paulo César de Almeida. Assistente 1, Thiago Gomes da Silva. E o árbitro do jogo, Elmo Alves Rezende Cunha. E para comandar 90 minutos aqui na Rádio FI, ele com o seu cabelo com mais gel do que nunca. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, essa é a 26ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola, apita o árbitro. A bola tá rolando no Repelé, começa o jogo, torcedor. Futebol interior. E você sabe quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Sempre pra sempre de bem com a vida, hoje ao lado do Guarani, ao lado do Bugre, para conseguir mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série B e seguir buscando a sua vaga para a Série A em 2019. Guarani vem bola ali pela ponta esquerda para Rondinelli. Rondinelli faz a finta, bom passe na ponta para o Matheus Oliveira, chega a marcação do time do CRB. O Wellington Carvalho chega, tira dali, põe bola pro campo de ataque, pôs bola aqui na frente, bola pro camisa número 7, o Iago perde, recuperação de bola de novo pro Guarani, bola com o Rondinelli, ganhou essa bola pro Bugre, toca a bola do meio, virou, tocou pro Wellington para parar, já volta essa bola aqui um pouco mais atrás, é Matheus Oliveira, volta ali no meio, ele trabalha um pouco mais atrás, bola ali pro camisa número 5, o William Oliveira, já levou, chega pra lá o William Oliveira, o árbitro mandou seguir, a bola volta com o Ricardinho, capitão do time do Guarani hoje todo de branco, com faixa na lateral verde, e perdeu o Kevin, recuperação de bola para a equipe do CRB que vem com o Williams, fez a finta, tocou pro Neto Baiano, no meio do caminho, chega a zaga. Tira, Felipe Maia ganha essa bola pro Guarani, deu bobeira o Kevin, a bola era toda do Bugre, o Kevin deu bobeira, quase que ele entrega o ouro pro bandido, a bola volta com o time do Guarani, bola com o Ricardinho no círculo do gramado, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Matheus Oliveira, quase 2 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, perdeu mais uma bola, o time do Guarani vem pela ponta esquerda, o Williams, vem Kevin na marcação para cima dele, o Williams torce pra perna direita, voltou, tocou para Neto Baiano, perna direita, vai queimar dali, bateu, travado pelo Felipe. Chegou Felipe Maia, domina, sai jogando pro Guarani, toca pro Williams Oliveira. O Williams voltou essa bola aqui um pouco mais, ele fez a bola pro Wellington Carvalho. Tá amarelado, tomou cartão a 16 do primeiro tempo, ele vira o jogo, toca a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus faz o passe, abre o jogo, toca a bola lá na ponta direita para o Williams. O Williams sai da ponta, vem pro meio, volta para Everton Senna. Ele vira o jogo, da direita para a esquerda. A bola vem aqui com o camisa de número 4, Wellington Carvalho. É Bitela, é grandão esse zagueiro, hein? Bola aqui pelo meio, vem Diogo Matheus, da marcação, por baixo, chegou o Marcão, cometendo falta, o árbitro parou para marcar a falta. E vai vir cartão, hein? Pegou ali o jogador da equipe do CRB, o Iago. O jogo tá parado, não deu cartão pro Marcão, não. Mas o cartão foi no carrinho por baixo, né? Pegou as pernas ali do jogador da equipe do CRB. O árbitro só marcou a falta. É falta pro CRB fazer a cobrança, amiga direita, campo de defesa. E o jogador tá caído lá, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Futebol da Rádio Futebol Interior. Luiz Otávio vira o jogo, toca a bola na ponta direita, a bola pro Diogo Matheus. Diogo Matheus vira o jogo pra Claudinei para Diogo Matheus. Ele volta um pouco mais atrás, aqui na ponta esquerda, trabalha a bola com o Wellington Carvalho. Vem o zagueirão, sobe as peças do time do CRB. O Doriva sobe o seu time, vira o jogo, toca a bola para Luiz Otávio. Luiz Otávio um pouco mais atrás, bola para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho fez o passe. Aliás, ele deu um bico, né? Procurava aqui o Williams. Chegou a zaga do Guarani. Ih, Felipe Maia tocou errado. A bola voltou aqui pelo meio. Trabalha a bola, Ricardinho. Perdeu. Recuperação de bola para a equipe do CRB. Falta. Ah, não faz isso, Kevin. Não faz isso. Era tudo que o jogador da equipe do CRB queria, o Iago. Árbitro para marcar a falta. É falta pro CRB fazer a cobrança. É um mini escanteio, viu, Washington Melo? E os jogadores do Guarani ficam ali na reclamação, né? O Ricardinho ali tentou ali proteger a bola, acabou caindo. E depois, né, o Felipe Maia, né, que acabou ali fazendo a falta. É o que você disse, né? É só cercar, né? O jogador já chega ali atropelando, fazendo a falta. Agora o árbitro aplica o cartão amarelo pro Ricardinho, hein? Como capitão do time. Por reclamação. Ficou falando ali na orelha do árbitro, que não aceitou e acabou aplicando o cartão amarelo pro Ricardinho. E a falta favorece a equipe do CRB, como você mesmo falou, é quase um mini escanteio. Repita!
perigo contra o gol do Bugre. Vem pra bola o time do CRB, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani. William Oliveira no peixinho, tira aí o para completa, joga a bola pra lateral. É lateral pro CRB fazer a cobrança lá pela ponta direita. Vem Iago pra fazer a cobrança do arremesso. Bola na mão, ele mesmo que vai pra bola. O Diogo Matheus não chegou. Ele voltou, tocou essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Claudinei, que não é o corte. Ele vira o jogo da direita pra esquerda, faz o passe. Era pro camisa número 11, o Williams. Mas aí o Williams não pegou, ela saiu para lateral pro Guarani fazer a cobrança. Rádio, TV, futebol, interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Eu quero a sua participação com a gente. Futebol Interior TV no YouTube. Ou então, Futebol Interior no Facebook. Pode participar com a gente também, através aqui do nosso canal no WhatsApp. 987 71 08 38. Código de área 19, hein? 987 71 0838. Você participa, manda mensagem aqui pra gente. Vai ser um prazer ler a sua mensagem no ar aqui da Rádio Futebol Interior. Tô te esperando, torcedora. Vem a equipe do CRB, trabalha a bola aqui pela direita. Diogo Matheus vira o jogo, toca a bola na ponta, ele abre um pouco mais atrás, bola pra Claudinei. Claudinei volta pra Diogo Matheus, sai da ponta, vem pro meio, tentou fazer o passe no meio. Bola pro camisa número 10, o Diego Rosa. Diego Rosa pra Diogo Matheus, vai pra linha de fundo, para veio na marcação. O Diogo Matheus trouxe a bola pra perna esquerda, levantou, tocou na grande área. Sobe Kevin. Mete a cabeça na bola, mas aí o jogador da equipe do CRB empurrou o Kevin. Era o Iago que estava por ali, empurrou o jogador da equipe do Guarani. O jogo tá parado. Bola pro Guarani, faz a cobrança no campo de defesa. Rádio, TV, futebol interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa. Eu digo para você, tempo e placar do futebol. Estamos com 28 minutos agora, 28 passados, primeiro tempo, 17 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Entra na roda comigo e ginga, e gira. Placar do jogo, CRB Guarani, Guarani CRB. 26ª rodada, Campeonato Brasileiro. Tá tudo igual. Tá 0-0, viu, Corsato? Daqui a pouquinho tem Paysandu e Avaí com transmissão também da Rádio FI junto com a Rádio Clube do Pará. E amanhã, 7 da noite, tem Sampaio Correia e Ponte Preta e Sampaio Correia. Lembrando, Carlos, que o Marcão, que hoje é titular do Guarani, ele enfrenta o seu ex-clube. Ele veio do CRB pro Guarani, onde em 14 jogos fez 4 gols. Você entrou na roda, Marcelo? Cruzamento, levantamento na boca do gol. Edson Silva mete o pé na bola, tira dali, mas a bola saiu. É lateral pro CRB. Responde a pergunta do Mela aí, Corsato. Porque ele falou, se todo mundo entrando na roda, você já viu a roda ou já entrou? Não, no giro do placar eu entro, né? Ele me chama depois, né? É isso aí. O Williams ganha a bola para a equipe do CRB. A bola tá aqui na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola para Rafael Carioca. Vai bater daí, Rafael Carioca pro gol. Pegou no Kevin. Explodiu no jogador da equipe do Guarani, saiu para a lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança Rafael Carioca. Toca a bola aqui para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho já volta a bola para Carioca. Carioca perdeu. O Matheus vai para frente, Matheus Oliveira. É para frente que se olha, meu filho. Perdeu. Recuperação para a equipe do CRB. Bola na ponta esquerda. Rafael Carioca vai para o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Ficou com o Diogo Matheus na ponta direita. Cruzamento. Levantou. Tocou na boca do gol. Edson Silva tira. Luiz Otávio domina. Voltou pro Luiz Otávio de novo para fora. De fora da área, ele bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro Guarani fazer a cobrança. O CRB tá chegando. O Guarani tá deixando o CRB gostar do jogo, hein, Melo? Com 30 minutos quase, né? O Wagner Ferreira já chamou a atenção, mas o Guarani ainda não deu nenhum chute, né? Contra o gol do João Carlos, né? E muitos torcedores estavam questionando aí a escolha, né, do técnico Humberto Loser em relação ao Edson Silva para substituir aí o Fabrício Carioca. O jogo agora parado, né, para que ocorra, né, aquela parada técnica, né, o jogo paralisado em função do calor em Maceió, né, para que os jogadores possam tomar aquela água. Mas o Edson Silva, né, esse tempo dele fora do time, pelo menos ele conseguiu emagrecer, né? Entrou no peso, porque antes ele estava realmente acima do peso, estava forte, agora dá para ver visivelmente, né,
que o Edson Silva agora emagreceu, está num peso legal, não está mais gordo. E com isso, né, vem realizando um bom jogo até aqui, né, ao lado ali do Felipe Maia na zaga do Guarani. O Wagner Ferreira, parada para a hidratação dos jogadores. O jogo parou aos 30 minutos. É hora do comentarista falar. 0-0 Guarani, CRB Guarani. A sorte do Guarani é que o CRB é muito ruim. E a prova disso está na sua posição na tabela de classificação. Está lutando para permanência, quer fugir das últimas posições, quer fugir do rebaixamento. E o Guarani só tem destaque no seu setor defensivo. O Aston Melo levantou a bola aqui. Vejam que o Edson Silva, o Aston disse que ele está jogando bem. E realmente não houve nenhuma falha até agora dele. O companheiro de zaga também, o Felipe Maia, também está tranquilo. Agora, as laterais, o Doriva sabe que são pontos fracos do Guarani. Pela esquerda, o Pará. Pela direita, o Kevin está sendo envolvido, porque o setor de esquerda do CRB é muito bom. Esse lateral esquerdo aí, Rafael Carioca, um jogador de 26 anos, e tem uma velocidade, tem um drible, ele passa por... Vem a marcação do Ricardinho, ele passa, vem o Kevin, ele passa, vai ao fundo, cruza. E a sorte é que o CRB não tem lá um jogador de referência para meter a bola para a rede. Tem lá o Neto Baiano, mas como o Washington lembrou, a defesa do Guarani está bem e por isso que o CRB está encontrando dificuldades. Mas do meio campo para frente, o Guarani inexiste, apesar das tentativas de mexida do técnico Humberto Lousa. Esse Wagner Ferreira, analisando 0 para o Guarani, 0 para a equipe do CRB. O jogo recomeçou depois de 2 minutos para a parada técnica, para a hidratação. Vai lá, Corsato. Em Barueri é gol do Atlético Goianiense. Oeste 0, Atlético Goianiense 1. Vem Guarani, trabalha a bola aqui pela direita, bola com Kevin, recebeu o passe do Ricardinho, toca a bola aqui um pouco mais atrás, bola para o William Oliveira. William Oliveira volta a bola para o Kevin. Kevin para Felipe Maia. Que mania besta essa de jogar para trás, hein? O jogo tá todo aqui na frente, os caras voltam a bola. E aí o jogo não flui. Bola para o Kevin, Kevin tentou fazer o passe no meio, bola para o Ricardinho, chega, a zaga do CRB tira. Joga a bola para lateral pro Buga aqui pela direita, vai Melo. Sobre isso, né, o Leonardo Molina dizendo, terrível, 30 minutos... E nem um chute no gol. Ricardinho amarelado, Rondinelli, esse Marcão só por Deus. Como foi artilheiro em algum lugar, grosso demais. Pará sendo Pará, tudo normal. É isso aí. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Barueri empata o Oeste, Marcinho. Agora Oeste 1, Atlético Goianiense também 1. Abraçando aqui o Josinaldo Paiva. Manda um alô para Benedita de Ubajara. Benedita de Ubajara. Alô, Benedita de Ubajara. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga. O Wellington, tô lendo o que tá escrito aqui. O Wellington Carvalho tira, joga a bola para lateral pro Guarani, cobrado Kevin, Ricardinho voltou pro camisa número 10. O Rondinelli na marcação, voltou pro Kevin, cruzamento, a bola sai. Vai para fora. O árbitro tá marcando escanteio pro Bugre, Melo. Quem sabe, né? Pelo menos na bola parada o Guarani consiga chegar aí, né? Pelo menos uma bola, né? Para que o goleiro João Carlos possa trabalhar no jogo, porque até aqui não fez nenhuma defesa. Rondinelli pra bola, pro cruzamento no primeiro pau, Rosterinho chega, a zaga tira, a bola volta com o Fabrício Bigode, ganha a bola pro Guarani, toca a bola aqui na direita, pra Rondinelli na cavadinha, levantou, Edson Silva toca de cabeça pra fora, ela saiu. Linha de fundo, sem perigo, tiro de volta pro goleirão do CRB fazer a cobrança, mas pelo menos o Guarani chegou. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 34 minutos deste primeiro tempo. Tempo corrido, 34. 11 minutos mais os acréscimos do árbitro para terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, meu giro, que giro, placar do futebol. Então vamos lá, Washington Melo, Marcelo Corsato, Wagner Ferreira, Giovanni Paiola, todo mundo entra na roda e ginga, porque eu estou girando o placar do futebol Série B. Campeonato Brasileiro, Rei Pelé, Maceió, CRB, Guarani, CRB. Tá 0-0, Corsato. Bola rolando também na terra do ET, em Varginha. O Boa vai empatando com o Goiás pelo placar de 0-0. Daqui a pouquinho, com transmissão da Rádio FI, junto com a Rádio Clube do Pará, tem Paysandu e Avaí. Amanhã, 7 da noite, tem Sampaio Correia e Ponte Preta e Sampaio Correia. Nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá.
Então tá combinado assim, eu ligo pra você, ou você liga pra mim. Ricardinho ganha a bola pro Guarani, toca a bola do meio, bola pra William Oliveira. William Oliveira na ponta esquerda, bola pro Pará. Pará, já passamos de 35, 10 minutos mais os acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, tá 0-0 o jogo. Guarani veio fazer aqui a primeira finalização com 33 minutos. 33, a idade de Cristo, né? Esta foi... Não é, Marcelo? É que você não... Ele não... Marcelo Mas que finalização que foi essa? A cabeçada? A cabeçada, foi uma finalização. A bola passou, foi quase lá na bandeira de escanteio. Não Isso importa. aí não considero como finalização. Você não, mas o estatístico... Finalização é a bola pro gol. Não. Os estatísticos consideram. Guarani vem bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Marcão jogou de zagueiro. Avisa ele lá, o Washington Mello, que ele tem que jogar de atacante. Eu acho que ele pensou que ele estava ainda no CRB, né? Avisa lá que ele é jogador do Guarani. Bola aqui pelo meio, volta a bola para Bigode. Bigode na ponta direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Kevin. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Washington Mello. Eu também quero fazer um. Que cobre o dia a dia do Guarani. Bola aqui pela direita. Ajuda para os universitários. O William, não, mas a minha é você que vai ver. Você que vê. O William Oliveira no meio, toca a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Kevin, tocou errado. Gente do céu, que coisa horrível. Bola aqui, meu Deus do céu. Agora veio o Felipe Maia na disputa de bola com ele aqui. O Diego Rosa, merecia cartãozinho o tal do Rosa aí. Esse jogo aí, quando terminar, tem que fazer um vídeo, né? E mostrar pra molecada, né? Que tá iniciando, né? A carreira de jogador, o que não pode fazer. Isso não deve se fazer, porque senão você não vai pra lugar nenhum, pelo amor de Deus. Eu vou fazer a minha pergunta, depois você faz a sua, falou, Corsato? Ok. Vamos lá. Agora eu sou pago pra ficar respondendo perguntas, eu sou pago pra reportar, pra falar sobre o jogo. E repórter não vem com palhaçada pra cima de mim, não, hein? A minha é a seguinte, se você já viu o bigode do Fabrício. Tô fora. Que pergunta idiota, né? Mas é um tonto mesmo, né? Com essa, cara, você fala a mesma coisa. Ele faz várias assim, né? Ele faz várias. Só porque ele fica falando que é pra entrar na roda, se alguém viu a roda dele, não, isso aí não tô vai dar fora, certo. bicho. Isso aí não vai É melhor você parar com essa história aí. Usa só no primeiro tempo, no segundo tempo você não usa mais. Abandona, viu? Abandona. Porque já vão mandar mensagem aqui dizendo que se eu já vi a sua roda, tô Luiz fora. Otávio trabalha a bola aqui pela ponta direita, toca a bola pro Williams, cruzamento, levantamento na boca do gol, Edson Silva. Mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, Rondinelli pra parar no meio, toca a bola aqui na ponta, bola pro William Oliveira, vamos pro jogo, Bugrão, olha o Marcão, pra calar os críticos, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, pela ponta direita, tem pedindo bola aqui o Bigode. Ei, Marcão, fez tudo certo, mas na hora de passar, na hora de dar o passe, deu o passe errado, a bola voltou pro time do CRB, bola aqui na ponta esquerda, bola para Rafael Carioca. Rafael Carioca foi ticado aqui pelo Wagner Ferreira como bom lateral esquerdo, vira o jogo, toca a bola para Luiz Otávio. Luiz Otávio pela direita, toca a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus faz a finta, Rondinelli vem na marcação, ele volta, a bola para o Williams. O Williams volta, a bola para Diogo Matheus, lá na ponta direita, pede bola, o Iago, ele toca a bola para o Iago. Diogo Matheus pede um pouco mais atrás, ele já voltou, tocou no meio, bola para o Williams. O Williams pro Neto Baiano, de primeira, fez a passagem, voltou pro Baiano, chega a zaga, parar. Perna direita na bola, tira dali, a bola volta com o Carvalho. Vem o Wellington, Carvalho volta aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo do campo de defesa. Bola para Everton Senna, o Senna vira o jogo, toca a bola na ponta direita, a bola para o Diogo Matheus. Diogo Matheus estufa o peito, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, Edson Silva de novo. Sobe para tirar dali. Até agora perfeito o Edson Silva, hein? Sobe de cabeça, tira. Aí errou a zaga do Guarani, a bola voltou de novo. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Aí o Kevin vai olhar o passe aqui pela ponta esquerda. É o camisa número 7 que tá na jogada, o Iago. Vai pro cruzamento. Perna esquerda na bola, ela saiu de fundo. Tiro de volta para o Agenor fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Notanesca. Eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 40 minutos, 40 passados do primeiro tempo. Vamos no mínimo até 47, porque o jogo ficou parado 2 minutos para reidratação dos jogadores, para aquela parada técnica. Mas estamos com 40 passados deste primeiro tempo. 5 minutos para terminar o tempo regulamentar nesse primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol. Todo mundo entrando na roda e girando o placar da Série B, Campeonato Brasileiro, CRB, Guarani, CRB,
Tá 0-0, Corsato. Daqui a pouquinho a bola rola para Paysandu e Avaí. Amanhã tem Ponte Preta e Sampaio Correia com transmissão da Rádio FI. Depois do giro você vai liberar o microfone para eu fazer a pergunta pro Washington Melo. Eu já pedi 3 vezes, da 4ª vez não vou pedir com tanta calma assim. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Velho, como eu tô sendo conectado, pelo amor de Deus. Vai, Corsato. O Washington Melo tem 5 segundos para responder. Se ele não souber a resposta, o Wagner Ferreira responde. Pois não, pode perguntar. O Bajara eu sei que fica no Brasil, mas eu quero saber qual estado. Não sei. Tenho que consultar os universitários. Então o Wagner Ferreira tem uma chance. Vamos perguntar aqui para um internauta. Passo. Vem Guarani, Matheus Oliveira no meio para Rondinelli, perna esquerda na bola, virou, tocou um pouco mais atrás, a bola voltou aqui com o Matheus Oliveira. Já vou ler a sua mensagem aqui no Futebol Interior no Facebook. Kevin, bate Kevin, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, falta, pegou ele ali, o jogador da equipe do CRB, o jogo tá parado. É falta pro Guarani fazer a cobrança. Marcos Rogério Silva, esse Rondinelli é um morto. Gustavo Serra Sequeira. Tá frio demais, tá louco, meu. Eu acho que é feio, né? Ele errou aí. Eu tô lendo o que tá escrito aqui. Mas o Marcos ainda pega no pé do Rondinelli, o Gustavo tá feio demais. Ele corrige aqui depois. Falta pro Guarani, falta frontal. Valeu, hein? Um abraço aqui pro Gustavo, um abraço pro Marcos. Galera que tá com a gente. Não tem cobrador oficial esse time também? Pará. Imagina, hein? Já fez gol de falta nesse campeonato. Pará, vem para fazer a cobrança de falta para a equipe do Guarani na marca de 42. O Bigode também tá por lá, mas é o Pará que vai pelo jeitão. Perna esquerda, bateu pro gol para fora. O Marcos de Souza Machado ele está dizendo aqui um grande abraço a essa equipe maravilhosa. O Guarani não entrou no jogo ainda. E esse Marcão tá marcando mesmo, só não está marcando o gol. Boa, gostei, Marcos. É o Marcos de Souza Machado, você participa. Futebol Interior no Facebook, no YouTube, Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal. Olha ali o William Oliveira tira, joga a bola para o meio campo, a bola volta de novo aqui para a equipe do CRB, bola com Claudinei, o Williams, o Luiz Otávio, o William Oliveira ganha essa bola para o Guarani, mas perde na sequência, toca a bola para o Williams perdeu, recuperação de bola para o Guarani, Bigode ganhou, Marcão passou, pediu, Bigode demora para tocar. Aí o Marcão entrou entre os zagueiros, recebeu a falta, mas o árbitro leva vantagem, manda vantagem, a bola pra Rondinelli pro Kevin. Guarani parece que tá com o freio de mão puxado, velho. Sei lá, tá estranho, tá esquisito. O Rondinelli no meio, abre o jogo, toca a bola pro Kevin e dá, Guarani. Dá, o CRB nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias. Guarani vem, bola com o William Oliveira na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola pra Pará volta um pouco mais atrás pro capitão Ricardinho, foi amarelado com 25 minutos do primeiro tempo, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Edson Silva pra William Oliveira, passa a linha que ele vira o gramado, vai virar jogo da meia esquerda pra ponta direita pro Kevin fez o passe de primeiro, nossa, pegou no rosto do camisa número 62, o Rafael Carioca, a bola veio aqui na ponta, a bola pra equipe do CRB, trabalha a bola com o Diego Rosa vira o jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda, a bola pro Iago vem, marcação, William na marcação pra cima dele, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou ali no peito do Felipe. Pegou ali no peito, entre o antebraço do Felipe, e aí todo mundo tá pedindo pênalti. Não aconteceu, né? Aí estão querendo forçar, né? O próprio Felipe Maia, ele estava com os 2 braços para trás, né? A bola bateu no ombro dele e 3 minutos de acréscimo, hein? Vamos até 48. Vamos até 48. Mas o movimento do Felipe também não ajudou, né? Mas creio que não foi no braço. Acho que foi no ombro. Não sei se o ombro é considerado falta também, né? Diego Rosa pra bola, levantou, tocou no boca do gol, Agenor! Neto Baiano pra cima dele. O Agenor foi pra bola com toda a pinta, com todo o jeito de que iria pegar a bola. E aí, estranho, esquisito, Neto Baiano meteu a cabeça na bola. O juizão ajudou o Guarani, porque o último toque foi do goleiro do Guarani, ela saiu em linha de fundo, seria escanteio e não marcou, Melo. Mas eu entendo que houve a falta, né, do Neto Baiano, porque pequena área ali é do goleiro, né? Ele acabou fazendo uma carga e o árbitro marcou a falta, viu? Então acertou o árbitro e agora a regra é clara. Bola no ombro não é falta. Não sei que você está em dúvida, acho. Não tem que achar. Bola no ombro não é falta.
Eu acho que eu quiser, quando quiser. Vem Marcão na ponta esquerda. Ele vira o jogo, toca a bola pro Matheus Oliveira. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. Rafael Carioca levou uma na cara agora há pouco. A bola voltou pro Iago. Já passou do Kevin, já ganhou. Ricardinho vem na cobertura. O Iago passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Felipe Maia. Perna direita dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra linha de fundo. É escanteio pro CRB fazer a cobrança, é mais um aqui pela esquerda, Melo. No último instante, né, desse primeiro tempo, últimos minutos, escanteio, lateral esquerdo, Rafael Carioca pra cobrança. Vem Rafa Carioca pra fazer a cobrança do escanteio pra bola. Perna esquerda levantou, tocou na boca do gol, no meio da área, Marcão. Sobe pra tirar dali. Aí a bola volta com camisa número 11, Matheus Oliveira. Matheus Oliveira perdeu. Luiz Otávio ganhou essa bola para a equipe do CRB. Vira o jogo, toca a bola na ponta para Everton Senna. Everton Senna toca a bola aqui no meio para Claudinei. Claudinei para Williams. O Williams na marcação, para um toque na bola. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Esse Williams é aquele do Flamengo, é? É aquele, é? Deus amado, hein? Bola pra Claudinei. Claudinei vira o jogo, da direita pra esquerda. Ele toca a bola aqui pro Rafael Carioca. Ih, não dominou. Aí a bola passou por cima dele. Danilo Agessi. Se o Guarani ganhar, eu pago a pizza, hein? Opa! Vai, Bugre. Rony Graciano, técnico sem coragem. Vadinho Guimarães. Vamos, Guarani, com um pouco mais de vontade que dá pra ganhar. É o que eu tô dizendo aqui, viu, Vadinho? Pouquinho mais de vontade, parece que tá com o mão puxado o time do Guarani, pois não, Melo? E o BG Luiz me salvando, né, lá de Primavera do Leste, né, respondendo a pergunta do Marcelo Cossato. Ubajara é um município da microrregião da Ibiapaba, na microrregião do Noroeste Cearense, no estado do Ceará. Sua população em 2010 era de 31 mil habitantes. Então, Ubajara fica aí na microrregião de Ibiapaba, Noroeste Cearense, no estado do Ceará. Está respondido, Marcelo? É isso. E o torcedor do Guarani tá bravo nas redes sociais aqui, hein? O João Ronaldo Tinarelli tá com a gente, curtindo a FI. Valeu, João. Tapete verde para você, rapaz. Marcos Estafa, esse tapete vermelho e branco para ele, é torcedor do CRB. E o Antônio Carlos Pires Belmonte escreveu: que time lixo. Qual deles, Antônio Carlos? Diga pra gente aqui. Bola pela direita, volta a bola pro time do CRB. Bola com camisa número 7, o Iago. Iago sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo. Nossa senhora, virou pra trás. Começa tudo de novo no campo de defesa. A bola pro Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho aqui pro Rafael Carioca. E não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. O goiano é o Móveis Rezende Cunha. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no Rei Pelé. Intervalo do jogo. Marcelo Cossato. Começa o intervalo, nota 10 da equipe, nota 10 de esportes, 0 pro CRB, 0 pro Guarani. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai falar o que foi esse primeiro tempo. Agora o Washington Melo vai trabalhar, mas o Williams Santana, Carlos, não é aquele que passou pelo Flamengo. Aquele do Flamengo é volante, né? Aquele a gente chamava só de Williams. Esse Williams, ele passou pelo Palmeiras, mas ele é da base do Vitória. Já a gente fala mais sobre esse Williams, atacante da equipe do CRB. Saída dos jogadores do grado do estádio Rei Pelé, é você, o Washington Melo. Vamos ouvir aqui o Rondinelli. Teve torcedor que chamou ele de morto. Vamos ouvi-lo. Onde a gente veio com uma proposta de ficar com a bola, de tentar controlar o ímpeto do adversário, mas temos que melhorar um pouco mais. Estamos errando muito espaço, isso acaba que dificulta na hora de criar e na hora de chegar no último terço para ter um pouco mais de assertividade para chegar no gol. Tá certo, então. Pois não, tá aí, né, o Rondinelli dizendo que o Guarani tem que melhorar um pouco mais. Pouco? Tem que melhorar muito, viu, Rondinelli? A começar por você. Vamos ouvir aqui o jogador do CRB neste intervalo de jogo, falando também por aqui, né, o Rafael Carioca. Claro, o gol, a gente tá criando, tá progredindo, fazendo boas jogadas, só que a tabela ela não vê isso, ela vê pontuação. E a gente dentro de casa tem que fazer a pontuação máxima. Essa competição a gente sabe do grau de dificuldade, então a gente tem que ganhar os jogos dentro de casa. Pois não, tá aí o Rafael Carioca. Olha, se eu fosse, né, o técnico Humberto Louser, já faria as 3 alterações já no intervalo, né? É exagerado, hein? Pelo amor de Deus, esse Matheus Oliveira não tá jogando nada. O Marcão também. Aliás, não pode, né?
mexer no time inteiro, né? Então, são 3. Eu tiraria Marcão, Matheus Oliveira, né, e o Rondinelli. E seja o que Deus quiser. Intervalo de jogo, 0-0 Guarani e CRB. De volta, ele, o Já Era. Pô, mas o cara me atropela, solta a vinheta em cima. O estagiário já tá demitido, né? Pelo amor de Deus, depois que ele inventou esse negócio da roda, o cara ficou maluco, hein? Estagiário. Faço não. Muito bem, são 4 da tarde, mais 51 minutos. Destaque pro seu comentário daqui a pouquinho, Wagner Ferreira. De 0-0, CRB e Guarani. Fosse possível mexer em 4 posições, eu mexeria nesse time do Guarani, porque Matheus Oliveira, Rafael Longini, o Bigode, Rondinelli, Marcão e Matheus Oliveira, os 4 aí mereciam ficar pelo vestiário e não voltar para o segundo tempo. Como é possível somente 3 alterações e ele não vai fazer as 3, pelo que eu conheço do seu Humberto Louser, ele vem com 2 para o segundo tempo. Eu explico daqui a pouco quais são as minhas preferências. E eu chamei o repórter de exagerado, que ele pediu 3, o comentarista pede 4, né? Então a situação tá feia mesmo. E a gente vê pelas redes sociais, o internauta não tá gostando da atuação do Guarani no primeiro tempo e não é pra menos. Pra Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Está no ar o intervalo nota 10. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 97137 7795.
97137-7795. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 4 da tarde, mais 56 minutos, 4h56. Boa tarde para você, internauta torcedor, com a gente no microfone da Rádio FI. Bom, para não deixar o internauta sem informação, falei do Williams Santana. O Carlos perguntou durante a transmissão e eu disse que era aquele do Flamengo. Não, o Williams do Flamengo era volante, né? Esse Williams, ele é atacante. Se bem que o Williams que jogou no Flamengo também jogou no CRB o ano passado, mas passagem para o Goiás, outras equipes aí do futebol brasileiro. Esse é o William dos Santos Santana. Williams dos Santos Santana. Ele é de Aracaju, nasceu no dia 22 de maio de 1988. É atacante, começou nas fileiras, como o Carlos gosta de dizer, do Vitória da Bahia lá em 2006, onde ficou até 2009. Foi emprestado para o Palmeiras em 2009, fez 4 jogos no time do Palmeiras. Não, fez 35 jogos no time do Palmeiras, marcou 3 gols, né? Depois ele foi pro Fluminense, Sport, América Mineiro, jogou no Bahia, jogou também no Matsumoto Yamaga do Japão, no Atlético Goianiense, no Avaí e agora está no CRB. Esse, portanto, o atacante Williams Santana. Para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, DD Autopeças, City Bar e City Tortas. Estamos no ar com a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. O Wagner Ferreira estava fazendo conta aqui com relação à alteração de jogador, enfim, ele quer 4 jogadores aí para entrar no segundo tempo, já ele vai explicar, mas deixa eu passar aqui os outros resultados da Série B. O Boa vai empatando com o Goiás, 0-0, tá no intervalo. Esse jogo interessa ao Guarani. O outro jogo que interessa pro Guarani também é o Atlético Goianiense. Vai jogando e vai empatando com o time do Oeste pelo placar de 1-1. O time de Goiás saiu na frente, Daniel Borges contra, e o Marcinho empatou pro Oeste. E o Goiás vai empatando com o Boa Esporte, 0-0. O Goiás, que venceu o Guarani, vai empatando com o Boa. O Boa que é o penúltimo colocado do campeonato. No momento, Fortaleza 47, Goiás 43, CSA 43 e o Avaí 42. O Atlético Goianiense tem 41, o Figueirense tem 38, o Guarani é o 7º com 38 pontos. O Guarani, portanto, está no momento a 4 pontos dos 4 primeiros da competição. Wagner Ferreira, 0-0 primeiro tempo. Fraco jogo, hein, Wagner? É a nota do jogo, né? 0-0, nada a acrescentar. O Guarani não criou nada em termos ofensivos. E o CRB, mesmo com um time ruim desse jeito, olha a posição do CRB lá embaixo na tabela, conseguiu encurralar o Guarani no seu setor defensivo. O ponto alto do Guarani foi a sua defesa, e não permitiu nada ao fraco ataque do CRB. E por isso esse 0-0 serve de nota para o jogo. Jogo ruim, nenhum lance de destaque. Os jogadores prejudicaram a bola. Essa foi a grande realidade. Agora, o Guarani, com a sua pretensão de conquistar uma vaga no G4, tem que conseguir o resultado hoje. Mesmo que seja um empatezinho um empate para levar 1 ponto para Campinas, porque ele tem na sequência 2 jogos dentro de casa, perfeitamente em condições de conseguir o resultado. E aí vejam bem, se ele conseguir 2 vitórias, ele vai a 6 com mais 1 hoje, 7. Com 7 pontos, está com quanto? 38, são 45. Eu acho que vai para dentro do G4 em condições ainda de respirar muito bem dentro do grupo que pretende o acesso à Série A do ano que vem. É isso, né, Marcelo? São 38 isso. 38 com mais 6, 44. Se foi 7, 45. Exatamente. Então vejam que não é tão difícil assim. Por isso os internautas que estão aí acompanhando a transmissão do FI estão dizendo que o Guarani botar um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de condição, vai conseguir o resultado positivo. Vejam que o técnico Humberto Lousa fez o correto. O time não marcava há 3 partidas, os empates contra o Criciúma, né? Empate com a Ponte Preta, a derrota para o Goiás. Ele mexeu em 4 posições no ataque. Ele trouxe o Bigode para o lugar do Matheus Oliveira. Ele trouxe o Rondinelli para o lugar do Rafael Longini. O Marcão no lugar do Bruno Mendes. E o Matheus Oliveira no lugar do Bruno Xavier. Eu acho que ele vai voltar tudo a estaca zero, tudo como estava antes. Por quê? Bruno Mendes, eu tenho certeza que pior do que o Marcão ele não vai fazer no segundo tempo, se é que essa vai ser uma alternativa feita pelo Humberto Lousa, uma alteração feita pelo Humberto Lousa. Rafael Longini, mesmo não estando em boa fase, me parece que é o artilheiro do time, então não pode ficar fora também.
ele não vai mexer em 3 posições porque tem que guardar uma para qualquer eventualidade no segundo tempo. Então eu acho que ele volta com Bruno Mendes e Rafael Longini para o segundo tempo. E fica ainda para uma terceira substituição com Bruno Xavier, ou Jefferson Ney, ou o Kaique, porque o Guarani tem que mexer do meio campo para frente. A defesa está se segurando muito bem, embora parar altos e baixos, o Kevin levando um sufoco ali do lateral esquerdo, do Rafael Carioca, que joga bem por aquele setor. Então são essas dificuldades que o Guarani está encontrando. No meio campo para frente, defesa segurando e está muito fácil. Estou com os internautas que estão acompanhando o futebol interior e que nunca esteve tão fácil de conseguir um resultado positivo hoje diante desse fraquíssimo CRB. Corsato. Muito bem, esse é o Wagner Ferreira, quem chama é o Carlos. Até para colaborar aqui, né, e para ir também no que o Wagner disse, por exemplo, olha o Odílio Soares que escreve: pelo amor de Deus, tem que tirar o Pará e o Matheus Oliveira. O Reginaldo de Negre, jogo horrível no primeiro tempo. E aqui o torcedor do CRB, que está como Rebrincando Kids, ele pediu para avisar o Williams, atacante, que é para jogar para frente e não para driblar para trás, né? É aquilo que eu estava dizendo também nos atacantes do Guarani, os caras jogam para trás ao invés de ir para frente. Mas, cara, pelo que vejo aqui dos internautas, né, nas redes sociais aqui do futebol interior, ninguém gostando do jogo. Aliás, nenhum dos dois torcedores, né? Tanto do CRB quanto do Guarani. E o CRB, com esse resultado, ele está se afastando um pouquinho só da zona do rebaixamento. Mas o Juventude tem 28, é o 17º, ele está indo a 29, 15ª colocação. Ele pode terminar a rodada entre os 4 últimos da competição, né? Dependendo do final dessa rodada aí. Como eu disse, CRB e Guarani, 0-0 intervalo de jogo. Você está acompanhando com o Carlos, Wagner Ferreira, Washington Melo. O Barueri, o Oeste, vai empatando com o Atlético Goianiense 1-1. O Boa vai empatando com o Goiás 0-0. Daqui a pouquinho tem Paysandu e Avaí. Também teremos amanhã Criciúma e Fortaleza, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde o Juventude pega o São Bento. Também no mesmo horário o Figueirense pega o CSA. O Londrina pegando o Brasil de Pelotas. Às 7 da noite com transmissão da Rádio FI. Estarei nessa com Claudinei Corte, o Wendel Coral e o Luiz Fabiani. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia às 7 da noite. Às 9 da noite o Vila pega a equipe do Coritiba. Wagner Ferreira falou que faria 2 alterações, mas conhecendo o Humberto Loser, do jeito que eu conheço, acompanho desde a Série A2 do Campeonato Paulista o trabalho do Humberto Loser, eu acho que ele não vai mexer no time não. Mas... é por isso que ele não é unanimidade no comando técnico do Guarani. É isso aí. Vai começar o segundo tempo, fim do intervalo, nota 10 para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, City Bar, City Tortas e Dedé Autopeças. Vem aí todo o segundo tempo de CRB e Guarani com ele. Ele. Não, esse Marcelo Corsato comandou o intervalo do jogo. Vai rolar na bola no segundo tempo. Elmo Alves Rezende Cunha vai autorizar, vai apitar, apita o árbitro. A bola está rolando no Rei Pelé. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro atrás dela. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esta é a 26ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Já estamos no segundo tempo de CRB, Guarani, CRB, posse de bola no segundo tempo do time do Guarani, já perdeu, já entregou a bola aqui pro CRB, Diogo Matheus faz a cobrança da arremesso manual, ele vira o jogo, toca a bola aqui na ponta para Everton Senna começa tudo de novo no campo de defesa, pro capitão João Carlos, sai do gol com os pés para fazer a defesa, vamos lá, Melo. Humberto não fez, as 3 alterações que nós pedimos, o Wagner chegou a pedir 4, mas só podem 3, mas pelo menos uma ele fez, né? E tirou um dos que eu também tiraria, né? O Matheus Oliveira, que só foi fazer turismo, né? Em Maceió, só foi passear, porque jogar mesmo, não jogou nada. Ficou no vestiário, saiu o Matheus Oliveira 11 para a entrada do Bruno Xavier 17. Bruno Xavier, 17, já em campo. A alteração para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Bruno Xavier tá no jogo já. O Wagner Ferreira, comentarista aqui da Rádio Futebol no Interior, vai falar dessa alteração do Loser. É claro que ele queria mais. Torcedor do Bugre também. Mas foi comedido o treinador de futebol e fez uma alteração. Mas eu paro aqui na ponta para o Rondinelli. Rondinelli caiu. Eu não sei se ele caiu pela marcação, se caiu pela força do vento,
mas caiu, a bola saiu para a linha de fundo do tiro de volta. Caiu de maduro. Pro João Carlos fazer a cobrança. O Carlos César Juliani escreveu: vamos lá, Bugrão. A Giovana Ferreira, vamos, Bugre. Ô, Giovana, seja bem-vinda. Um abraço para você, tapete verde e branco para você, querida. E também pro Carlos César Juliani. Tá todo mundo ligado aqui na Rádio Futebol Interior, Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vem Guarani pro campo de ataque, Kevin vai pro cruzamento do meio da rua, sai do gol, João Carlos. Levanta, voo, pousa, comanda em seus braços e já põe o time do CRB no campo de ataque. Bola pro Diogo Matheus, ele fez a finta, virou, tocou pro Minas, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou no Felipe. Pegou no Felipe Maia. Felipe Maia colocou o peitão, mais uma vez, o pessoal tá pedindo pênalti. Mais uma vez a galera pede pênalti. O árbitro manda seguir o jogo. Manda seguir o árbitro da partida. E mais uma vez o Felipe Maia estava na jogada ali, o Washington Melo. E o próprio árbitro mostrou ali o peito, né? E a bola, ele estava com o braço colado ao corpo. Não tem como tirar o braço. Então não foi nada. Acertou o árbitro. Segue o jogo 0-0. Nessa não foi nada. Ele fez tudo certinho, né? E não tem jeito, o cara vai... Mas tem árbitro que marca, hein? Tem, marca, mas esse aí, se marca, tá errado, né? Porque o cara não é o Transformers, né? Não dá pro cara arrancar o braço e depois colocar o braço de novo, né? E ali o Guarani perde, o Kevin perde a bola. Deu bobeira o Kevin. A bola voltou com o time do CRB, bola com o Luiz Otávio, fez falta pra cima do Kevin. O jogo tá parado. O Wagner Ferreira fala pra Prônia Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronialimentos.com.br. Alteração do Loser, saiu o Matheus Oliveira, entrou o Bruno Xavier. É menos mal, né? Mexeu a primeira alteração que se fazia necessário, né? O Matheus Oliveira, figura decorativa no primeiro tempo, e ele vem com o Bruno Xavier para o segundo tempo, para dar mais ofensividade para esse time do Guarani. Mas por enquanto não deu para ver nada ainda, né? São quase 4 minutos e o nosso glorioso Bruno Xavier ainda não pegou na bola. Este Wagner Ferreira comentando para Prônia Alimentos, feito com carinho, falta para a equipe do CRB no círculo do gramado. Luiz Otávio, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para Rafael Carioca. Rafael Carioca já toca a bola lá pro Iago, tá na ponta esquerda. Ele fez a finta, virou, tocou pro Rafael Carioca. Vem na marcação ali para cima dele. A briga tá boa pro Rafael entre ele e o Bigode. O camisa número 8, Fabrício Bigode e o Rafael Carioca. E o Bigode fez falta. O Elmo Alves da Silva para marcar a falta. É falta para o CRB fazer a cobrança lá na ponta esquerda. 4 minutos passados do primeiro e segundo tempo de jogo. 41 para terminar o jogo. Tá 0-0 Guarani CRB. CRB, Guarani, Rei Pelé. 26ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Vai vir o Longini já, hein? Longini e o Bruno Mendes, né? Os que foram poupados, né? Preservados em função do desgaste físico. Já estão ali no aquecimento, já podem pintar como novidades aí no time. A galera aqui revoltada, hein? O Reginaldo Manzato, que desgraça de time é esse? O Eduardo Silva, assustador. Esse time aí não quer nada com nada. E vem Guarani. PQP. Bola aqui pro campo de ataque, Bruno Xavier. Linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo, vai ficar com o Bigode. Lá na ponta direita, vai pro cruzamento, levantou, tocou na grande área. O toque do Rondinelli na trave. Na trave. Poste esquerdo do João Carlos, tá balançando. Balança que balança até agora. Quase que o Rondinelli guarda, põe na mala, faz o primeiro do Bugre. Na trave. O jogo tá parado, tem jogador da equipe do CRB caído. Quase o Guarani faz o primeiro, Melo. A principal chance do Guarani até aqui no jogo, né? No cruzamento ali do Bigode. Entre os dois zagueiros apareceu ali o Rondinelli, né? De cabeça, cabeceou. O goleiro ficou olhando, né? O João Carlos já estava batido. E a bola tocou na trave esquerda. E não entrou. É brincadeira. Assim não dá. 0-0 Guarani CRB. Quase que o Guarani faz o gol. A bola depois no replay deu pra ver que ela pegou também no Everton Senna. O Rondinelli cabeceou e o Everton Senna meteu pra trás. Tem gol. É o jogador da equipe do CRB. Quase que o Guarani faz o primeiro. A rede balança, placar ao vivo. O Futebol Interior informa, Corsato. Em Barueri é o segundo do Atlético Goianiense. Renato Kaiser faz agora Atlético Goianiense 2, Oeste 1. Uma constatação. Não sei se vocês assistiram Família Dinossauro.
Mas o Kevin, cara, é igualzinho um dos da família Dinossauro, lateral direito do Guarani, pode reparar. E outra constatação, até o nosso comentarista está estreando com a gente hoje, o Wagner Ferreira, espero que ele não se assuste com a primeira transmissão, né? Mas o João Carlos... Eu acho que ele não vai vir mais. Eu também. O João Carlos, ele pode parecer um pleonasmo que eu vou dizer, hein? Mas o João Carlos é bom goleiro, mas ele é chama-gol, cara. O Guarani tem que experimentar, o Guarani tem que chutar. Parece eu, né? Ele é bom goleiro, mas ele é chama-gol. Ontem tomei 14 gols, mano. O time dele tá de brincadeira, você não desistiu ainda? Tive o prazer de jogar ao lado de João Carlos de Freitas. Ainda bem que eu nem vou, porque se você joga no meu time e toma 14 gols... Mas quer que eu faça o quê? Dá um tapa na sua cabeça. Tive o prazer de jogar ao lado de João Carlos de Freitas. Pode ir preparando o time do futebol interior pro torneio da imprensa que começa dia 30, hein? Mas perdemos, infelizmente não deu. Com certeza você não será o nosso goleiro. Vamos levantar a cabeça e partir pra próxima. No time. Aliás, não precisa nem ir, viu? No time da imprensa campineira eu jogo de lateral, pela esquerda. Eu, Antônio Wilson, Marcelo Corsato, que fazem. Vamos pro jogo. Todo lateral que leva nas costas. Oi. Você também é um corneta, hein, Melo? Eu não, eu fico na defensiva, então eu sou um lateral mais recuado. Olha o jogo, Marcão pro Kevin na direita, voltou, tocou a bola pro Marcão, para, já passou, pediu, tá desesperado aqui na ponta esquerda pedindo bola, ninguém toca pra ele, a bola volta, tá sem moral parar, hein? O William Oliveira voltou, tocou na direita, fez o passe no meio pra Bruno Xavier na ponta, faz o passe, volta um pouco mais atrás pro Bigode, o Bigode volta, a bola aqui pro Kevin pra William Oliveira, vem o camisa número 5 do Bugre, vira o jogo, toca a bola na ponta direita do passes, vai trocando bola pro Ricardinho, queima, bateu pro gol, João Carlos, ela quicou na frente do goleiro. Mão esquerda, linha de fundo, escanteio pro Guarani, Melo. De longe, né? O Ricardinho arriscou, mas a bola não foi com tanta força assim. A verdade é que o João Carlos, Marcelo Corsato já chamava atenção, tem que arriscar mesmo, porque ele não está com uma segurança no jogo, né? Escanteio já batido. Rondinelli pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Primeiro escanteio pro Guarani no segundo tempo. Chega a zaga, tira a bola, volta pra Rondinelli. Voltou na direita pro Bigode, cruzamento, levantamento na boca do gol. O Wellington mete a cabeça na bola, tira dali. O Rondinelli voltava do impedimento, o árbitro para marcar. Impedido, atacante da equipe do Guarani. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 10 minutos, 10 passados deste segundo tempo, faltam 35 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Entra na roda e gira comigo. 26ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Rei Pelé, CRB, Guarani, CRB. Tá tudo igual, tá 0-0, Corsato. A bola rola também em Varginha, Boa e Goiás vão empatando 0-0. Daqui a pouquinho tem Paysandu e Avaí com transmissão da Rádio FI. E amanhã tem Sampaio Correia e Ponte Preta. Ponte Preta e Sampaio Correia. YouTube, Futebol Interior TV é o nosso canal, se inscreva. E vem a equipe do CRB, bola na ponta esquerda, daqui a pouco completa o giro do placar, bola para o Rafael Carioca, já virou, tocou a bola na ponta para o Neto Baiano, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, vira o jogo, na perna direita do Luiz Otávio, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, o Williams dominou, chegou para, completa, a bola volta, Rondinelli, ganha, sofre falta, o árbitro manda seguir, aí o Pará faz o passe longo aqui pro Marcão, vem ali o camisa número 5, Claudinei, dá um balãozinho, um bico, tira dali, a bola volta de novo com o time do Guarani, bola com Rondinelli põe o Guarani pro campo de ataque, 10 minutos, 30 segundos passados, segundo tempo de jogo, 34 domingo para terminar o jogo, tá 0-0. Vem Rondinelli toca a bola pro Ricardinho domina essa bola no círculo que ele vira gramado, faz ali a enceradeira, volta a bola na direita, bola para Kevin para Ricardinho, Bruno Xavier, Ricardinho errou o passe, recupera o time do CRB, bola com o Wellington Carvalho, tocou a bola pro Renan, entrou no segundo tempo, falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança do círculo que divide o gramado. Vai lá, Melo, pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil, você informa. Um abraço ao J. Santos, hein? Vem aí o primeiro CD lá da Casa de Portugal, hein? Do Rancho Folclórico. Aí sim, hein? Saiu aí o Diego Rosa, número 10, para entrada no Renan 20. Renan 20 já em campo, e tem uma mensagem especial, hein, ô Carlos Corsato? Giovana Ferreira, Wagner Ferreira, é bom ouvir você de novo.
Ah, tenho certeza que o Wagner até arrepiou agora. É, você não completou, pai, né? É isso. É a filha do Wagner Ferreira, a Giovana. Grande beijo aí a Giovana, que é minha amiga no Facebook. Valeu, Giovana! Anote aí na sua papeleta, né? Estamos cuidando bem aqui do papai. E vem Marcão, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou João Carlos, já sai rapidinho, a bola volta aqui pra equipe do CRB, Luiz Otávio. Marcão chegou cometendo falta. Cartão pro Marcão. Para marcar a falta e presenteia o Marcão, Melo. É, cartão amarelo pra ele, né? Até agora o Marcão não teve nenhuma chance. Já o Bruno Mendes vai entrar no lugar dele, hein? É, a primeira jogada pro gol do Marcão foi essa agora, antes da falta. Ele bateu pro gol, o João Carlos pegou o goleirão da equipe do CRB. 12 minutos passados deste segundo tempo. Tá 0-0, Guarani, CRB, Rádio, TV, Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. CRB vem bola aqui pro campo de ataque, Neto Baiano na marcação, chega a zaga, Felipe Maia tira, a bola volta de novo com o time do CRB na ponta esquerda para Rafael Carioca. Rafael Carioca estufa o peito, Kevin vem na marcação para cima dele, Carioca pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Pará falhou, o Williams dominou, voltou pro Renan na ponta esquerda pro Claudinei, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora do gol, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Agenor fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol no Interior aqui. Nós torcemos por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. No WhatsApp você participa, 987-7108-38. Manda mensagem pra cá. Quando mandar mensagem, não esqueça de se identificar, tá bom, gente? Por favor, com o nome, com a cidade, para que a gente possa falar de você aqui, tá bom? Lá no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV. Melo. É, e o doutor Arthur Eugênio, né? Ele não está conseguindo achar a transmissão, né, no YouTube. Doutor está desesperado, né? Com o seu charuto cubano e a sua pantufa, uma verde e a outra branca. Que coisa, hein? Grande abraço ao doutor Arthur Eugênio acompanhando a nossa transmissão. O Floriano Sambista tá fazendo pergunta aqui pro Melo já, porque o CRB vem. Bola aqui pra ponta esquerda, Rafael Carioca, Williams na marcação pra cima dele, chega tirando. Hoje eu vim só pra responder perguntas, hein? Me ajuda aí, produção. Mas do Rafael você vai responder. Ah, com certeza. Então vamos lá. W Melo. Ah, pois não. Porque todo jogo fora, o Guarani é muito cauteloso, quase não chuta no gol. Tem jogos que se fizer pressão faz o gol e ainda traz os 3 pontos. A impressão que fica é que o técnico se preocupa mais em não tomar do que tentar marcar. Parabéns pela transmissão, valeu, abraço. É o Floriano Sambista. É, o Wagner Ferreira pode responder aí. Por favor, Wagner, responda aí o nosso querido internauta. Mas ele não tá errado, não. O Lousa é assim mesmo, medroso, não quer tomar gol e dificilmente explora o ataque. O Guarani melhorou nesse segundo tempo, tá com uma outra postura, não tão em função da alteração que ele fez. Mas a postura do Guarani, realmente, abrindo pela direita o Bigode, são 2 chances acriadas. Um cruzamento, uma cabeçada na trave e depois quase o chute do Ricardinho, surpreendendo o goleiro João Carlos. Então é uma outra postura do Guarani, está melhor no segundo tempo. E vamos ver se entrarem esses 2 jogadores que estão no aquecimento, a coisa deve melhorar com o Bruno Mendes e com o Rafael Longini. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Longini ganhou a bola, toca a bola pro Pará, Everton Senna, falta. E esse Everton Senna tem cartão, tomou cartão no primeiro tempo, o árbitro nem aí. É falta pro Guarani, bico esquerdo da grande área. Vem Rondinelli para fazer a cobrança, Melo. É, e tem mais um cartão amarelo aqui, que numa jogada anterior, o Wellington Carvalho, né? Então os 2 zagueiros do CRB já estão amarelados. E essa falta era para cartão, hein? Se o árbitro fosse mais rigoroso, poderia expulsar. Na bola ali o Pará e também o Rondinelli. Capricha! É o Rondinelli que vai direto pro gol, bateu pro gol, pegou no meio da zaga, pegou no Diogo Matheus, tirou. O Luiz Otávio veio, disputa a bola com o Rondinelli, deixa a bola escapulir. A bola saiu para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, Melo. É, os caras vão lá, os 2 zagueiros, né? O Maia e o Edson Silva para cabecear. O cara bate a falta rasteira no chão. Tá de brincadeira. Então, é, o Pará, já vou soltar um palavrão aqui, hein? Pará pra bola, vai pro cruzamento, essa bola passou, hein? É o outro também, uma múmia. Olha isso. Esse Pará é uma múmia! Calma. Olha, Washington, isso é uma falta de orientação do próprio treinador.
Porque todo mundo sabe que escanteio do lado direito tem que cobrar um cara com a perna esquerda. E aqui do lado esquerdo alguém com a perna direita. Isso é básico. O Guarani já teve gol anulado em função de uma bola que não saiu, um tiro de escanteio, que deram como bola fora, e o Guarani não aproveitou o gol. E agora a mesma coisa. E o CRB desce a bola com o Renan, tocou pro Williams, trouxe a bola pra perna esquerda, fez o passe no meio, volta a bola aqui um pouco mais atrás pro chão, pênalti! Foi pro chão, é pênalti pro CRB! Edson Silva na marcação pra cima do Iago. Cara, não precisava ter feito esse pênalti. O jogador estava saindo da linha do gol. O Edson Silva veio pra cima dele, cometeu o pênalti e foi, viu, Melo? Foi pênalti. Foi pênalti. O Edson Silva pegou o pé do jogador da equipe do CRB. Foi pênalti. E ainda ele teve a cara de pau de apontar pra bola. A bola ele não pegou. Jamais, era só cercar o jogador. E é claro, né? O atacante do CRB foi esperto, né? Ele percebeu ali que houve o contato e se jogou. Não, mas foi pênalti. Foi pênalti. Indiscutível, pênalti. Foi pênalti. Mas não precisava, é só cercar. E a torcida do Guarani, quando o Humberto Lousa até fez uma postagem, né, no meio da tarde, dizendo que ele já havia escolhido o Edson Silva, o torcedor cornetou, parecia que já estava imaginando, né, o pior. Tá aí, né, colocou o Edson Silva, até achei que ele estava fazendo um bom jogo, mas não é confiável, né. Teve aí, né, essa atitude infantil, e agora o número 9 ali, o tal do Neto Baiano, vai para a cobrança. Olha, toma uma distância, hein, de uns 30 metros para fazer a cobrança. E o Agenor vai tentar defender. Vamos ver. 18 minutos passados do segundo tempo, vai ter a cobrança do pênalti. Geralmente ele perde pênalti, o Neto Baiano, viu? Geralmente, de vez em quando ele perde pênalti, hein? Vamos lá, Agenor pra pegar, Neto Baiano pra fazer, 18, segundo tempo tá 0-0 por enquanto. Toma uma distância danada, saiu da área, para que o torcedor saiba, ele saiu da área. Agenor tá de coques no meio do gol, vai Neto Baiano pra bola, autorizou o árbitro, correu, bateu pro gol, é gol! Gol do CRB! Na marca de 18 minutos passados deste segundo tempo, na cobrança de pênalti, Neto Baiano tomou uma distância danada, perna esquerda na bola. Agenor pro canto direito, a bola pro canto baixo esquerdo, no fundo da rede. Neto Baiano faz 1 pro CRB, 0 para a equipe do Guarani. Neto Baiano põe na mala, fecha, guarda o primeiro gol, vai levar para casa. 1 pro CRB, 0 pro Guarani na cobrança de pênalti. Goleirão Agenor, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Neto Baiano na cobrança de pênalti. Printa essa tela aí, o Washington Melo. Pela distância, né, que ele tomou, achava que ele ia meter um canudo, né? Mas não, né? Bateu colocado, deslocou, né, o goleiro Agenor, que foi pro canto direito. A bola pro canto esquerdo. Tá aberto o marcador no Rei Pelé. 19 minutos, né? Agora vamos ver, né, se o técnico Humberto Loser vai mexer aí no time para mudar esse panorama, né? CRB 1, Guarani 0. E o Guarani vem bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento da boca do gol pro Marcão, sobe a zaga do CRB, tira. É escanteio pra equipe do Guarani fazer a cobrança na perna direita pra bola. Bigode, levantou, tocou na boca do gol, Edson Silva mete a testa na bola. Mas por último pegou no jogador da equipe do CRB, saiu. É mais um escanteio pro Guarani, anote aí, o 4º escanteio nesse segundo tempo pro Bugre. Pois não, vou anotar, pode deixar. Mais um escanteio, lado esquerdo. Chegando por ali o Matheus Oliveira, né? Vamos ver se agora ele consegue. Xavier. Bruno Xavier. É Bruno Xavier, isso. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do CRB, tira. A bola voltou com o Iago, vendo na marcação pra cima dele o jogador do Guarani, cometendo falta. O árbitro para pra marcar a falta, é falta pra equipe do CRB fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva nota 10, que eu digo pra você, tempo e o placar do futebol. Já passamos de 20, chegando a 21 deste segundo tempo, 24 para terminar o jogo no giro do giro. É o giro que gira o placar do futebol. Vou convidar o Washington Melo para entrar na roda e girar comigo o placar do futebol. 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já, porque o CRB vem. Bola com o Rafael Carioca, linha de fundo, fez o cruzamento na boca do gol. A bola saiu.
Aí o Agenor defendeu, fez aquela defesa de goleiro de futsal, que eu faço muito aí nos jogos que a gente joga, né? Na quinta, também no domingo. Mas aí não tava valendo mais nada, porque o Rafael Carioca saiu com bola e tudo. Saiu bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Entra na roda comigo e gira o placar do futebol. CRB tem 1. Gol foi marcado pelo Neto Baiano de pênalti a 18 do segundo tempo. Guarani não tem nada, placar ao vivo, futebol interior. Qual é a vibe no futebol interior aí, Corsato? O Goiás, segundo colocado, não consegue bater o Boa Esporte. Jogando em Varginha, o jogo tá 0-0. O Guarani, no momento, 7º colocado, 37 pontos. E o CRB, com este gol, vai a 31 pontos e é o 12º colocado. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se você, de repente, gosta de YouTube, tem YouTube, quer conferir na nossa transmissão, não tá achando o link, procura lá, Futebol Interior TV. E vem CRB, bola aqui pela direita, Diogo Matheus, cruzamento, levantamento na boca do gol pro William Schott, chega a zaga do Guarani com o Kevin. E aí o Kevin tinha a bola dominada. Jogou a bola para escanteio, tirou a bola. Simplesmente rifou a bola para escanteio. É escanteio para a equipe do CRB fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Tem alguém expulso ali no banco do CRB, hein? Da comissão técnica ali do CRB, deve ter falado alguma besteira. É o auxiliar ali do Doriva. E agora tem um torcedor aqui que achou aqui mais um adjetivo, né? Olha só. Depois do escanteio eu falo aqui o que ele disse aqui. Renan, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do CRB lá na ponta esquerda. Vem para fazer a cobrança na marca de 23 minutos passados do segundo tempo. Dá 1 pro CRB, 0 pro Guarani. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. CRB precisa da vitória para sair lá de baixo do Z4 do campeonato. O Guarani precisava da vitória, precisa da vitória para ainda sonhar com o G4. Escanteio cobrado, Coutinho, Renan no meio, tocou pro Iago. Iago voltou, sobrou para ele de novo. Vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga com o William. O William Oliveira mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta aqui na ponta direita, recebeu o passe do Everton Senna, vem o Diogo, vem pra fazer o toque, é o Diogo Matheus, fez a finta, virou, tocou a bola pro Williams, vai tirar o Pará para dançar, entrou, linha de fundo, acabou o campo. Acabou o campo, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Agenor fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E olha o Kevin de novo. Felipe Maia. Dando trabalho mais uma vez ali pro goleiro Agenor do Guarani, que teve que sair com os pés, Melo. Foi o Felipe Maia que recuou ali pro Agenor, só que a bola foi fraca, né? Se o Agenor não tá esperto, seria o segundo gol da equipe do CRB. E olha só, o Guilherme Henrique Toledo, olha quem fez o pênalti. O ameba do Edson Silva. Então, além de múmia, agora também o jogador fez aqui uma besteira. Vou chamar de ameba. Gostei. O Bruno Xavier agora fez uma falta ali pra cima do Diogo Matheus e também merecia cartão amarelo. Vai levar. Camisa número 17 do Guarani. E o Longini, né? E também o Bruno Mendes já estão ali conversando com o técnico Humberto Louser. Deve entrar no time, né? Mas não sei se vai resolver alguma coisa, né? Porque, olha... Mas tem que tentar, né? E o Guarani completando a 4ª partida sem marcar nenhum gol, hein? Não ganha há 4 jogos e também 4 jogos completando hoje sem marcar nenhum gol. O time que vinha aí numa sequência muito boa, né? Tinha um dos melhores ataques do campeonato, agora o negócio não vai. É falta para a equipe do CRB fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem Diogo Matheus para fazer a cobrança na falta para a equipe do CRB. Levantou, tocou na grande área, Neto Baiano. Esquisito ali a finalização dele, sai do gol o Agenor tranquilo para fazer a defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Vem CRB, bola aqui pro campo de ataque, bola do Renan, fez o passe no meio, procurava ali o Iago, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar, a bola volta aqui um pouco mais atrás, bola pro Rafael Carioca, toca a bola pro Luiz Antônio, o Luiz
o Luiz Otávio. Luiz Otávio sai jogando para a equipe do CRB. Rapidinho aqui nas redes sociais, Albert Cavalcante. Boa tarde, amigos. Avenida Pará tem solução. Abraço, Albert. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai responder. Chamou, falou, Corsato. Esse Renan que entrou no CRB tá fazendo a estreia. É o Renan Oliveira. Ele é da base do Atlético Mineiro, né? É jogador que tem passagens pela seleção sub-20, 7 jogos com a camisa da seleção sub-20. Estava jogando pelo América Mineiro, fez 9 partidas na Série A, mas agora foi negociado e emprestado para o time do CRB. Portanto, Renan Oliveira fazendo a sua estreia com a camisa do time regatiano. Responda o Albert Cavalcante, nosso internauta ouvinte aqui, o Wagner Ferreira. Avenida Pará, tem solução? Tem. Chegou um jogador aí agora, o tal de Romário. Vamos ver se é bom mesmo para entrar no lugar dele, né, Washington? Como é que assume o cara? Ele vai ter aí o seu nome publicado no bid, né? Mas o problema é que ele não joga há muito tempo, né? Sei lá se até entrar em forma, né? O campeonato já deve ter terminado, mas é uma opção. Tem o Marcílio também, né? Mas o Marcílio hoje nem no banco de reservas ficou, hein? O Antônio Carlos Pires Belmonte tá mandando parabéns aqui pro Humberto, é claro, tá sendo sarcástico, né? Com o Humberto.